Bem-vindos e bem-vindas, amantes de biologia. Estamos no nosso terceiro episódio do Baseado em Evidências, que é o podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, UNB, e que faz parte do projeto de extensão Bio-UNB. Meu nome é Iogo, eu sou estudante de jornalismo e integrante aqui do projeto. O tema do terceiro episódio do nosso podcast tem como base um estudo recente publicado na revista Science, que é a perda hematopoética do cromossomo Y leva à fibrose cardíaca e mortalidade por insuficiência cardíaca. O estudo estabelece uma relação entre a perda do cromossomo Y com doenças cardíacas, como aquelas causadas pela fibrose do coração. Mas antes da gente falar aqui sobre as conclusões desse estudo, a gente precisa entender o que é o cromossomo Y. A Letícia, nossa outra estudante aqui do projeto, vai contar um pouco pra gente de como funciona esse processo. Vamos lá. Do ponto de vista biológico, o cromossomo Y, dito o cromossomo masculino, é um dos responsáveis pela diferenciação sexual. Aqui estamos falando do ponto de vista puramente biológico, sem considerar as questões sociais ligadas à sexualidade e identidade de gênero. Como muitos de vocês já devem saber, as células sexuais humanas, o óvulo e o espermatozoide, possuem tipicamente 23 cromossomos cada uma. Um desses 23 cromossomos é o cromossomo sexual. Os óvulos sempre possuem o cromossomo X, e os espermatozoides podem carregar o X ou o Y. Quando ocorre a fecundação, os cromossomos sexuais do espermatozoide e do óvulo definem o sexo biológico da criança ao nascer. Pessoas com sexo masculino possuem o cromossomo X e o cromossomo Y, enquanto que as pessoas do sexo feminino nascem com 2 cromossomos X. Bom, mas essa não é a única função do cromossomo Y. Ele evolui de formas diferentes entre as espécies. E nesse sentido, o estudo traz conclusões e novidades importantes. Uma delas é a possível explicação para os homens viverem menos do que as mulheres. Que tal explicar isso melhor pra gente, Leandro? Claro, Iogo. Então, muitos homens começam a perder o cromossomo Y em parte de suas células à medida que envelhecem. Essa perda parece ocorrer particularmente em fumantes, predominantemente em células que sofrem renovação rápida, como as do sangue. Não significa que as teorias de que os homens eventualmente vão desaparecer porque o cromossomo Y, que determina a masculinidade, está encolhendo, esteja correta. Pelo contrário, não temos evidência disso. Estamos falando sobre as consequências dessa perda nas células. O biólogo americano é professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, diretor do Instituto Whitehead, David Page, dizem que tem combatido a noção de declínio do Y nos últimos 10 anos. Em suas palavras, ele disse: "Eu não posso dar uma palestra sem ser questionado sobre o desaparecimento do Y", reclamou. Essa ideia tem sido tão persuasiva que tem nos impedido de avançar em questões realmente importantes sobre o cromossomo Y. Essa perda parece ocorrer particularmente em fumantes. Este resultado foi interessantíssimo, pois a perda do cromossomo Y já estava associada ao desenvolvimento de diversas doenças, mas de forma circunstancial. É também a primeira vez que foi possível justificar o maior risco de doenças cardiovasculares nesses homens que perdem o Y. Portanto, é preciso ter cuidado para não espalhar fake news ou informações não compreendidas. O estudo da Science nos permite afirmar que a perda do cromossomo ocorre em 40% dos homens com 70 anos e 57% a partir dos 93 anos. Ao usarem a técnica CRISPR-Cas9, eles conseguiram excluir o cromossomo Y das células de 38 camundongos para avaliar os efeitos dessa perda. Apenas 40% dos que perderam o cromossomo Y sobreviveram até o fim dos experimentos. Além disso, 15 meses depois da exclusão desse cromossomo, o coração dos camundongos ficou 20% mais fraco. Antes de encerrarmos o nosso episódio, gostaríamos de fazer um convite. O nosso projeto participará de uma mesa redonda com o tema Centenário de Darcy Ribeiro e a importância das políticas de inclusão na UNB. E a UNB ser pioneira nessas políticas entre as federais.
Esse evento ocorrerá no dia 1º de setembro, às 14 horas, no auditório 1 do IB, do campus Darcy Ribeiro. As inscrições podem ser feitas pelo SIGA e todas as informações de como se inscrever estão no Instagram e na descrição desse episódio. Bom, pessoal, nosso terceiro episódio está chegando ao fim e a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante. É um tema que a gente se interessou muito aqui no projeto e que foi bastante instigante de estudar e trazer para vocês. A gente também tem um post sobre isso no Instagram, então se ainda ficou com alguma dúvida ou vocês querem saber mais sobre o tema, entrem lá no nosso Instagram e confiram o post. Para seguir a gente é só entrar no @BioUNB, que é igual para o Instagram e para o Facebook, e no Twitter o nosso arroba é BiologiaUNB. E aí vocês podem deixar lá sugestões de temas para a gente conversar por aqui nas próximas oportunidades. Então até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Valeu!